Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Júlio e esse é mais um vídeo do canal Leia Mais com Júlio. No vídeo de hoje vamos falar desse livro, A Falência, Júlia Lopes de Almeida. Quando eu idealizei o projeto de ler todos os livros que fazem parte da lista de leituras obrigatórias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para o vestibular 2023, eu não conhecia essa autora, Júlia Lopes de Almeida. E foi para mim uma grata surpresa, uma surpresa muito positiva ler esse romance. Este livro foi publicado em 1901 e a história se passa no Rio de Janeiro entre os anos de 1891 e 1893. Vejamos o que acontecia no nosso país naquela época. Em 1888 foi a abolição da escravatura. Então fazia 5 anos, mais ou menos, que não existia mais escravidão no Rio de Janeiro, no Brasil, no seu todo. E a República havia sido proclamada em 1889. Então era muito recente esse estado novo de coisas. E o Brasil, embora tenha abolido a escravatura, permanecia como uma sociedade muito racista. A mulher ainda não havia conseguido a sua emancipação, não votava, não trabalhava, era totalmente dependente do marido quando conseguia casar. E era uma sociedade assim, permanecia uma hipocrisia social medonha naquela época. Nós vamos encontrar o nosso personagem principal, Francisco Teodoro, um português imigrante. Ele veio vindo de Portugal, chegou ao Brasil alguns anos antes dessa data, com uma mão na frente e outra atrás, sem nada, sem ter onde ficar, sem ter onde trabalhar, sem dinheiro nenhum. E aos poucos ele foi trabalhando e ele ficou um imigrante riquíssimo. O negócio dele era exportação de café. Então ele tinha armazéns, funcionários, era assim, amealhava muito dinheiro com isso. Mas ele não desfrutava desse dinheiro. A ideia dele era trabalhar, acumular, cada vez ter mais. E ele fazia parte de um grupo de outros portugueses muito ricos também, que todos os dias eles se encontravam para tomar café, para conversar, como é que estavam os negócios e tudo. E eles tinham, todos eles, uma inveja muito grande de um brasileiro, veja só, que também havia ficado rico com o mesmo ramo deles, só que ele era o melhor de todos, e ele era o mais rico de todo o grupo, era o maior exportador de café que existia naquela época. E a meta do Francisco Teodoro era superar esse brasileiro que se chamava Gama Torres. Ele ganhava muito dinheiro e ele não bastava para ele o dinheiro que ele tinha, ele queria ser o primeiro. Com o passar do tempo, o Francisco Teodoro ganhava cada vez mais dinheiro, mas ele não desfrutava, como já falamos, e ele ficou pensando para que serviria tudo aquilo. E ele começou com a ideia de que ele deveria casar-se e ter um herdeiro. Então a autora nos fala aqui, num determinado trecho do livro, muito interessante, de onde vem a ideia dele de ter um filho. Ele diz o seguinte: para que lhe serviria o que juntara, se não o compartilhasse com uma esposa dedicada e meia dúzia de filhos que lhe herdassem virtudes e haveres? No seu sonho começou a esboçar-se a ideia de um herdeiro. Teria um rapaz que usasse o seu nome, seguisse as suas tradições e fosse, sobretudo, um continuador daquela casa da Rua de São Bento, que engrandeceria com seu prestígio a sua mocidade, bem assente no apoio e na experiência paterna. O filho seria a sua estátua viva. Nele reviveria o mais perfeito e o melhor. Então ele resolveu que precisava casar. Para isso ele precisava arranjar uma noiva. Ele compartilhou esse desejo com um amigo e esse amigo disse assim: não vamos se incomodar com isso, eu tenho a esposa perfeita para você. Ele apresentou o Teodoro a uma família de imigrantes brasileiros, mas imigrantes teriam vindo de Sergipe para o Rio de Janeiro e não tinha dado muito certo a vida deles lá. E eles estavam de volta com as malas prontas, por assim dizer, para voltar para o Sergipe. E lá, nessa família, tinha uma moça solteira, jovem, muito bonita, que seria a esposa perfeita. Então esse amigo apresentou o Francisco Teodoro a essa família e ele conheceu a Camila, que viria a ser a esposa dele. Uma vez que ele conheceu a Camila, que gostou dela, eles fizeram um trato.
ele casaria com a Camila, eles tinham ainda, a família iria embora para o Sergipe, ele daria uma mesada, ajudaria a sustentar essa família e ficaria tudo resolvido. Mas tinha um problema. A Camila tinha um irmão que iria voltar para o Sergipe e ele tinha uma filha que morava com eles, não estava mais com a mãe. E o Francisco Teodoro, para não perder o casamento, disse, não, então vamos levar junto. E eles levam junto essa sobrinha da Camila, que vem ser a enteada do Teodoro, a Nina, que também vai ter um papel importante na nossa história. E após o casamento, a Nina passa a morar então com a família. Então essa família se forma e vão morar num palacete em Botafogo. A partir daí a família começa a aumentar. Nasce o herdeiro, o filho Mário, um varão. Depois disso tem uma moça, a Ruth, que vem ser, na adolescência ela começa a estudar música, ela é uma virtuose, ela toca piano, violino, ela se apresenta nos saraus que o Francisco Teodoro oferece aos amigos. Ele tem mais duas meninas gêmeas, Lia e Raquel, a Nina, que já estava morando com eles desde o casamento, e mais uma empregada, uma ex-escrava, a Noca, que tem um papel importante na criação de todas as crianças do casal. É uma pessoa que tem a sua sabedoria, ela sabe de receitas, ela sabe de remédios caseiros, ela fala sobre o tempo, enfim, ela é consultada para todas as coisas da família. E a família aparentemente parece feliz. A Camila casou, tem uma boa vida e tudo, mas falta uma coisa essencial, o amor. Na sociedade da época, como nos diz aqui a autora, ela diz o seguinte: para as mulheres solteiras, o matrimônio é a única saída quando não dispõem do amparo dos parentes mais velhos ou o perdem. O casamento é a alternativa financeira que se oferece a elas. E se vier acompanhado de afeto ou amor, tanto melhor. Essa era a situação da Camila. E para vocês verem o pensamento do Francisco Teodoro, ele dizia o seguinte: eu sou da opinião de que a mulher nasceu para mãe de família, crie os seus filhos, seja fiel ao seu marido, dirija bem o seu lar e terá cumprido a sua missão. Então a vida da Camila era isso, ela tinha dinheiro, belos vestidos, alimentação maravilhosa, festas, saraus, posição na sociedade, mas ela não tinha amor. Aí aparece um outro personagem, muito amigo da família, o Dr. Gervásio. O Dr. Gervásio era um homem solteiro, até no começo da história que se sabe ele era solteiro, e ele participava muito dos saraus da família. Ele era uma pessoa assim, digamos, como tinha um personagem de um programa humorístico há bastante tempo, do Jô Soares, que dizia era muito amigo da família. E o Dr. Gervásio, que para nós era um chato. Ele participava em todas as festas, ele era um homem culto, educado, até certo ponto ateu. Uma vez questionado sobre a sua religiosidade, se ele acreditava em Deus, ele teria dito que ele acredita em deuses, que ele tem os seus deuses Camões, Dante, Shakespeare. Esse era o Dr. Gervásio. E ele dava palpite em tudo na casa, nas flores, nos arranjos, no cardápio, e muito próximo da Camila, muito amigo, como falamos, do Francisco Teodoro, e ele acaba tendo um affair com a Camila. Então a Camila procurava no Dr. Gervásio, no amante, o amor que ela não tinha quando ela tinha só a segurança financeira. E eles desfrutavam de tardes inteiras de amores, porque o Francisco Teodoro, muito ocupado com o café, é verdade, o casal dos amantes passavam num chalezinho que eles tinham próprio para isso. E o outro lá trabalhando para manter toda aquela família, aquela sociedade maravilhosa na qual eles viviam. Voltando no filho Mário, no varão, o primogênito da família, que era para ser a estátua viva, ele saiu nada mais, nada menos que um pilantra. Ele só gastava o dinheiro do pai em festas, e ele tinha uma amante francesa a qual ele sustentava com o dinheiro do pai, é bem verdade. Era viciado em jogo, o pai se queixava a ele que toda vez que ele caminhava pelas ruas do Rio de Janeiro, não havia uma situação nessas caminhadas que ele não encontrasse um credor do Mário que viesse lhe cobrar alguma conta, uma dívida de jogo, uma loja onde ele comprava chapéus e vestidos para essa tal amante francesa.
Ou seja, ele nunca trabalhou e nunca se interessou pelos negócios do pai. A Nina, coitada, solteira, vivendo às custas da tia e do seu marido, não tinha profissão, não tinha estudo, ou seja, não ia casar, ninguém ia se interessar por ela. Ela tinha um amor platônico pelo primo, pelo Mário, mas o Mário não queria saber dela. Enfim, estava ali destinada a servir, a cuidar das crianças da família, até que um belo dia o Teodoro, sabendo da importância da Nina, de como ela era boa para os seus filhos, durante um aniversário, ele presenteou a Nina com um imóvel, um sobrado, que, segundo ele, seria para ela viver, porque ela teria renda, ela provavelmente não ia casar, com quase toda certeza, não teria do que viver quando a família morresse, né? Quando se desfizesse das coisas. Então ela teria aquele imóvel para alugar e viver daquela renda. E esse imóvel vai ter um papel importante depois no final da nossa história. Duas outras personagens, as duas tias. Lembra que no começo da história a família da Camila morava com duas tias no Morro do Castelo, no Rio de Janeiro, e a família voltou para o Sergipe e essas duas tias ficaram lá. Essas duas tias eram uma Carola, que vivia sempre em missas e arrecadando dinheiro para esmolas, para a igreja, e a outra era uma Sovina de marca maior que roubava da irmã essas esmolas que ela arrecadava. E vivia com elas uma negrinha, que havia sido talvez filha de escravos, que vivia na casa trabalhando, apanhando em troca de comida, de abrigo, era muito maltratada. Daí a nossa crítica racista que vem acompanhada na história e fala muito sobre... Era um país que tinha terminado com a escravidão, mas ainda continuava muito racista. E usava termos assim, a terminologia do livro também detecta isso, né? Se falava, o Teodoro chegava em casa depois de um dia de cansado, se sentava no sofá, levantava as pernas e dizia: trabalhei como um negro hoje. Isso, o trabalhar como negro significava haver trabalhado bastante, haver cansado. Um outro termo que diz as pessoas passavam o dia inteiro trabalhando, em vez de dizer eu passava o dia inteiro trabalhando, diziam as pessoas negrejavam. Usam muitos termos como denegrir, o negrume. Então era uma sociedade que, apesar de ter abolido a escravatura, ainda continuava muito racista, muito hipócrita. Temos mais dois personagens, o Capitão Rino, que era da Marinha Brasileira, e ele era comandante de um navio, e ele era apaixonado também pela Camila. Ele via que a Camila não era feliz, só ele e o Teodoro só não sabiam que a Camila tinha um caso com o Dr. Gervásio. E a Camila não dava bola para ele, e ele mantinha esse amor platônico, e enfim, ele se afastou porque ele viu que não teria chance nenhuma. E a irmã dele, Catarina, essa sim, uma mulher feminista, embora ela fosse solteira, ela não queria casar. A irmã do Capitão Rino, a Catarina, ela era uma mulher emancipada, embora não fosse casada, ela tinha dinheiro, porque os pais haviam deixado recursos para ela. Ela era a favor da libertação da mulher, questionava muitas coisas, era talvez a primeira sufragista, ela queria que as mulheres votassem, e ela representa um papel importante na discussão dessas questões de emancipação feminina. Mas a todas essas, o Teodoro continuava trabalhando e trabalhando e trabalhando, e cada vez mais, e cada vez juntando mais dinheiro e tudo, mas ele não conseguia alcançar a fortuna do Gama Torres, que era a sua meta principal. Ele queria ser o maior exportador de café do Brasil. E nós vivíamos nessa época no país, na época histórica, aquela questão do encilhamento, onde o nosso ministro Rui Barbosa fez aquela política financeira que abria a abertura de capital, e o pessoal começou a aplicar na Bolsa. E eles descobriram que o Gama Torres aplicava dinheiro na Bolsa e por isso ganhava fortunas. Aí se aproxima do Francisco Teodoro um personagem, o Inocêncio Braga, Inocêncio, vejam só, e ele era um corretor, e ele fazia esses negócios, e ele convence o Teodoro a aplicar dinheiro, a aplicar o seu capital na Bolsa, na especulação.
E o Teodoro, movido por esse canto da sereia, digamos assim, ele achou que era o jeito de ele suplantar o seu adversário. Mas adversário só na cabeça dele, porque o Glama Torres nem estava para ele, né? Não estava competindo nem nada. E o Teodoro aposta tudo e ele perde tudo também. E aí o que ele vai dizer? Ele de uma hora para outra ficou pobre, não ia mais ter como sustentar a família com toda aquela opulência que tinha, não sabia mais o que fazer, entregou tudo aos credores e de uma hora para outra a família ficou na pobreza, na miséria. Aí a saída do Teodoro, e essa foi a falência de que fala o livro, ele tem a saída mais covarde possível, ele se suicida. Deixa apenas uma carta pedindo perdão para a família por não ter conseguido mantê-los até o final, deixá-los amparados e se suicida. A família, de uma hora para outra, ficou pobre, teve que entregar todos os seus móveis, os seus bens, não tinham mais dinheiro, não tinha. Onde é que eles vão morar? Elas vão morar no sobradinho que a Nina havia ganho de presente do Francisco Teodoro. Então vão morar lá. Nesse meio tempo, eu não falei, o Mário, que era o pilantra da família, ele se separou, não quis mais a francesa e ele casa com uma outra mulher, claro que era uma mulher riquíssima, que tinha um dote maravilhoso e ele não está nem aí para a família mais. Aí as mulheres, a saber, a Camila, a Ruth, que era a filha que tocava violino, as duas meninas, a Nina, que agora era a dona da casa, dona do sobrado, e a Noca, que era a empregada fiel, vão todos morar no tal sobrado que a Nina havia ganho de presente. E vão viver do quê? A Ruth começou a dar aulas de violino, a Noca cuidava da casa, a Nina lavava a roupa para fora, foram se virando, foram dando jeito na vida. E a Camila achou o seguinte, né? Agora ela tinha o Dr. Gervásio, que poderia casar com ele. E ela procura ele para propor o casamento e ele diz que não, ele não pode casar. Por uma razão, ele era casado. Ele era casado. Ele não vivia com a mulher porque havia se separado da mulher no Rio Grande do Sul. Ele tinha essa mulher no Rio Grande do Sul e ele se separou dela, pasme, porque ela traiu ele. E ele não admitia traição. E como ele não conseguia o divórcio, não tinha separação legal, a mulher não facilitou isso para ele, ele não poderia casar. E aí a decepção da Camila. Ela ficou só e teve que se virar. Enfim, a falência não é só a falência do Teodoro, é a falência da sociedade, dos nossos costumes, da sociedade, enfim, do Brasil daquela época. Um romance muito bem escrito que nos leva pelas ruas do Rio de Janeiro daquela época. Existem duas partes, duas passagens do livro onde os personagens, uma vez o Teodoro e outra vez o Dr. Gervásio, caminham pela cidade, pela parte mais nobre e pela parte mais da população mais comum, aonde mostra as deficiências, as carências, a pobreza, as necessidades que passava e ainda hoje passam em toda a cidade brasileira. E, por fim, o Teodoro, na carta, nas suas últimas reflexões, lá ele deixa uma carta antes de se suicidar, ele nos diz aqui, que é bem interessante para encerrar, ele diz o seguinte: a especulação, a fraude, a ganância e a mentira iriam roendo e corrompendo fortunas e caráteres. Enganados e enganadores seriam todos engolidos conjuntamente pela outra falência, de que a sua era uma das precursoras. Ele esperava que tivesse outras falências depois por essa bolha especulativa. No fim, havia de aparecer a justiça punindo as ambições e as vaidades destes tempos e destes homens doidos, quando, depois de tudo consumado, não houvesse nada a refazer, mas tudo a criar. Como eu falei no início do vídeo, eu me surpreendi muito com esse romance, gostei muito de ler, é muito bem escrito, e isso que foi publicado há bem mais de 100 anos, mas parece muito atual. Então vamos continuar fazendo nesse projeto de ler todos os livros
lista de leituras obrigatórias da URGS. O próximo vídeo, vou escolher um outro livro da lista, que eu já fiz o São Bernardo, agora esse A Falência. Eu estou inclinado a fazer Ponciá Vicêncio. Tá? Então, fique atento, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, que você vai ter a notificação quando tiver mais um vídeo das leituras obrigatórias da URGS. Até lá!